Quantos estão recebendo do Senhor? Amém. Nós vamos para a última ministração. E eu sei que o Senhor vai falar de diversas formas aí com vocês. Já começou na primeira ministração, falando da tua casa, falando do teu lar. Na segunda, falando da cura, né? De você liberar perdão. De você ser boca do Senhor onde você estiver. Não deixe o inimigo te parar, né? E essa palavra agora, ela vai mexer um pouco com a gente. Ela vai dar uma sacudida. E eu queria que você guardasse o teu coração agora. Nós já estamos indo para o final. E não se preocupe. Se às vezes alguém chegar em você para orar, libera o teu coração para receber a oração. Libera o teu coração para falar aquilo que está entalado, né? Porque hoje é cura. Hoje você vai ser despertada, né? Você vai sair do sono da negligência. Você vai sair daquilo que está te parando. Porque tudo que o inimigo tentou até agora, ele não precisa de fazer muita coisa. Ele só precisa te jogar no fogo. Você vem para a igreja, você enche do poder de Deus, você se derrama, você glorifica e vai cheia para casa. No outro dia ele está pronto para te jogar uma água, um balde de água fria. É tudo o que ele quer. Ele coloca um problema, ele coloca uma discussão, ele coloca uma enfermidade para colocar em prova aquilo que você ouviu. O nosso desafio é lidar com nós mesmos. É derrubar as palavras, os desafios que o inimigo e as setas que o inimigo coloca todos os dias. Nosso desafio é permanecer firme, mesmo que tudo vá mal. Amém? E eu tinha preparado uma palavra. Estava conversando até com a Dai mais cedo. Até ontem. Eu estou com o olho fundo, tá, gente? Porque além de eu não dormir, né? Eu tive outra palavra para ministrar para vocês. E era o Senhor mudando a rota, mudando algumas coisas. E amém por isso. Porque eu sei que Ele vai falar muito conosco. Amém? Eu queria que você abrisse o livro de Apocalipse 3, verso 14. Pode ser no celular, pode ser na Bíblia, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. É aquele que ninguém gosta de ler, né? Que ninguém entende. No capítulo 3, verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a tua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem algo para falar poderoso conosco. Abra nossa mente, abra nossa vida agora para receber do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que não sejam palavras
por palavras, mas que sejam palavras soadas da tua boca. Meu Deus, que eu seja apenas um porta-voz para o que o Senhor vai fazer, um porta-voz daquilo que o Senhor vai agir, um porta-voz para aquilo que a tua palavra precisa fazer nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora esse ambiente liberado, esse momento de palavra liberada, para a tua unção como flecha invadir as nossas vidas, para a unção do ouro refinado cair sobre as nossas mãos, para a unção de prodígios e sinais sair como testemunha da tua palavra. Meu Deus, eu libero essa unção sobre essa igreja, eu libero esse momento para a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Gostei do fundo aí. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas que receberam uma carta que fala no Apocalipse. Do mesmo jeito, gente, que a igreja protestante saiu da igreja católica, as igrejas que são livres, elas saem de uma igreja protestante. Só para vocês entenderem um pouco do cenário, né? Laodiceia, ela saiu da igreja da Filadélfia. Filadélfia era uma igreja bem avivada, cheia do poder de Deus, e não teve nenhuma carta de repreensão. Mas a igreja de Laodiceia foi uma das que receberam alguma repreensão. Então eu quero que você entenda um pouquinho dessa história comigo. Entre nessa história comigo, né? E o que o Senhor estava dizendo para Laodiceia. Laodiceia significa Laos e Diceia, que vem do laicos. Ou seja, Diceia significa costume ou conselho. E então isso significa que Laodiceia é o governo das tradições do povo. Ou uma igreja que é governada pelo povo, não governada por Deus. O que significa isso na terra? Que quem manda não é a igreja, não é o clero, não é Jesus. Quem manda é o povo. A igreja, uma igreja democrata. Todo mundo fala, todo mundo chega, dá uma opinião. Eu quero que seja dessa maneira. Eu vi que tem que ser assim. Por que o pastor está fazendo isso? Por que a pastora está fazendo dessa forma? Eu preciso que seja desse jeito. É assim que dá certo. Dá certo lá na outra de onde eu vim. Dá certo naquela que eu vejo pela TV. Dá certo aquele tipo de palavra. Dá certo aquele tipo de movimento. Aquele tipo de série. Aquele tipo de louvor. Então esses comentários, eles vão entrando de uma maneira muito democrata. E entenda que nessa democracia não vem de Deus. Porque a igreja precisa receber o comando celestial. O Espírito diz às igrejas, não é eu, não é o pastor, é o Espírito. Alguém que o Senhor escolheu como ancião, como anjo da igreja, é porta-voz. E isso tem um peso no mundo espiritual. Então, a palavra de um novo convertido, na época de Laodiceia, tinha o mesmo valor de um ancião que estava há muitos anos ensinando. E alguém que estava cheio do Espírito. Então não adianta, precisa buscar a revelação celestial. E era uma das coisas que eu estou trazendo de contexto para vocês entenderem por que Laodiceia foi uma das igrejas que recebeu uma direção para mudança. O anjo da igreja deve governar. Praticamente, a igreja de Laodiceia, ela representa hoje muitas igrejas do nosso meio. É a igreja dessa geração. A Laodiceia está ativa em muitas igrejas nesse momento, nessa época, no final dos tempos. Isso iria acontecer. Laodiceia era uma cidade rica. Ela tinha muito comércio, ela tinha bancos, ela produzia uma lã pura, fina, refinada, na cor preta. Ela tinha muitos comércios que fazia ela ficar bem rica. Mas ela não tinha uma fonte de água. Pensa, uma cidade sem uma fonte de água. A cidade recebia água por arquedutos de Hiperópolis, que era uma água termal quente, e de Colossos, que era uma água fria, mas uma água potável, que vinha da nascente. Ambas chegavam juntas, mas chegava morna. Por isso a palavra traz essa metáfora lá. Não sejais quentes, nem frios,
Vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, como a fonte que vocês estão bebendo. A fonte que vocês estão bebendo é de água morna. É de alguém que está adormecido, que está vivendo por viver, que não está procurando uma base viva da palavra de Deus, não está buscando direto da fonte que é o Senhor, que é a água viva que traz saciedade. É uma igreja que está vivendo tudo, do bom e do melhor, com riquezas, com produtividade, sendo simpática com todos, com todo mundo, mas não estão bebendo da água de vida eterna. Essas águas misturadas de duas fontes são águas misturadas, são ensinos misturados, são coisas que estão movimentando ali, poluindo, deixando aquela água morna, aquela fonte morna. E o que eu quero dizer para vocês, essa é só uma introdução do que a igreja de Laodiceia representa. Essa igreja precisa conhecer a fonte. Essa igreja não bebe da fonte do Senhor. A principal característica era estar morna. Trazendo essa questão de morna para esses dias, o que significa? Significa que o morno é querer agradar todo mundo. Significa que o morno é querer agradar mais as pessoas do que a Deus. Significa que você prefere estar em ambientes que agradam pessoas, mesmo que você não concorde, porque você não prefere agradar a Deus. Agradar a Deus vai fazer algumas pessoas afastarem de você. Agradar a Deus vai fazer algumas pessoas fazer cara feia para você. Agradar a Deus vai te levar também em níveis poderosos, sobrenaturais. Vai fazer você desfrutar de algo que você nunca imaginou. Agradar a Deus é a essência da igreja. A igreja precisa ser ativada. A tua vida precisa ser ativada. Eu não estou aqui falando que você é morno, tá? Eu quero que você me entenda. Eu estou te falando da realidade da igreja de Laodiceia, trazendo para a atualidade aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E mesmo assim, antes de vir, eu falei: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale isso? Porque eu não vou agradar muita gente. Talvez não vocês, né? Mas a questão é, eu prefiro não agradar e agradar a Deus do que agradar as pessoas e perder minha salvação. E ficar morna e deixar as coisas acontecerem por acontecer e eu ficar ali com aquela palavra entalada. Mas eu não vou ficar, porque eu decidi não viver uma vida morna. Outra expressão do morno é estar equilibrado. Não, é o equilíbrio. É uma mentira que vai vindo sobre o estado de mornidão. Não, eu sou equilibrado, eu não sou pentecostal e não sou tradicional. Então não dou certo em igreja nenhuma, porque eu vou em uma, ela é pentecostal, eu vou na outra, é tradicional demais. Eu não encaixo, eu sou um equilibrado. Então fica indo de igreja em igreja, né? Essa é uma outra expressão de estar na condição de morno. A intenção do morno, gente, é não agradar, é não desagradar ninguém. Ele quer ser simpático com todo mundo. A igreja de Laodiceia, ela aceitava tudo. Ela era simpática com todos. Ela jamais falava algo que desagradasse alguém. Porque se ela falasse alguma coisa, o governo era do povo, não era de Deus. Ela criava uma situação complexa, ela perdia, porque aquele movimento, aquele mover, aquele louvor, aquelas palavras, de onde vinha? Que fonte eles bebiam? Se não era da fonte do Senhor. Parece bom, mas não é bom. Parece agradável, mas não é agradável. Foi isso que Eva também foi enganada no jardim. Ela olhou para o fruto, parece bom, parece agradável de se comer. Então, essas coisas que o mundo vai colocando nas igrejas, parece bom, parece agradável, parece o certo. A geração mudou, hoje as coisas mudaram muito, pastora. A gente tem que aceitar. A palavra de Deus é imutável. É imutável.
ela foi escrita de forma atemporal. Não importa o tempo que nós estamos, a geração que nós estamos, a condição, as circunstâncias, ela é imutável. A pior maldição que existe no meio do evangelho é você querer ser simpático com todo mundo. Eu não estou falando para você criar guerra. Eu estou falando de não aceitar as coisas que não são do reino. Não ir contra a palavra do Senhor. Não aceitar uma condição apenas para ser simpático, mas fazer o que é certo, de bom tom, agradável ao Senhor, para servir de adoração, para servir de testemunho. Vai ser difícil agora, mas depois vai ter um momento em que as pessoas vão ser comovidas. Como você vai confrontar o inferno se você não age diferente? Se você age igual? É isso que Laodiceia estava vivendo. Estava tudo muito bom, não tinha problema financeiro. É fácil ganhar tudo, está tudo bem, está confortável, está num bom trabalho, num bom carro, numa boa casa, com dinheiro na conta. E Jesus, se der, Ele entra na minha vida, não é? Não. Por que pessoas vão para a igreja quando está com problema financeiro, quando está com enfermidade? Porque reconhece que é Ele que faz. E às vezes, muitas vezes, nós vamos ficando ali naquele problema financeiro, naquele problema de enfermidade, porque qual outra situação vai te acordar para você buscar? Então tem prova que você passa, que é para te ativar, que é para te despertar, para você levantar. Não é para murmurar. Não é porque Deus faz na vida do outro e na minha não faz. Não é porque naquela igreja todo mundo está próspero e aqui na minha não está. Mas que mover está tendo? Que barulho é esse? Que fonte está sendo jorrada? Isso está compatível com o que o Senhor falou, com o que o Senhor quer? Essas coisas nós precisamos analisar. Então a pergunta que eu tenho para você: o que nos torna mornos ou mornas? O que vai acontecendo conosco que nós vamos afastando? Nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de ler, nós vamos deixando de falar com os irmãos, nós vamos ficando com vontade de nem sair de casa. Não sei se acontece só comigo, gente, mas deve acontecer com mais alguém. Às vezes acontece a gente não querer falar com ninguém. Você não quer nem que o outro te vê. Se vê você em algum lugar, meu Deus do céu. Então, às vezes a gente nem quer nem o contato social. Nós vamos afastando, nós vamos deixando essa situação acontecer. Então, por qual motivo muitas mulheres hoje podem se considerar morna? Talvez você vai se refletir hoje. Alguma coisa acontece. Nada é por acaso. Como eu disse para vocês, tudo que o diabo quer é que você fica quente hoje, você fica incendiado e amanhã você fica frio. Só que essa condição, às vezes, já não é mais nem quente nem frio para você. Às vezes você já não está sentindo nada. Já está tudo bom. Não estou sentindo frio, não estou sentindo calor, não estou incomodada. Eu vou na igreja o dia que eu quero. Minha Bíblia fica lá na cabeceira da minha cama. Todo dia eu falo, eu vou ler agora e nunca leio. Quantas vezes nós fazemos isso? Ai, depois, e depois, e depois. Depois eu oro, depois eu clamo, depois eu escuto a palavra. Eu não vou hoje receber, mas eu vejo depois. Depois e depois. Quantas coisas você vai deixando para depois e depois. E aí você sai dessa condição de quente e vai amornando. Porque frio é aquele que não conhece. Você já conhece. Eu conheço. Nós conhecemos. Então, muitas mulheres estão dentro de um ambiente e elas não conseguem reagir. Chega um ponto que falta força. Chega um ponto que falta energia. Então o mundo vai pregar que é falta de hormônio, que é obesidade, que é as canetinhas que deixam você sem energia. Eu acabei de falar para vocês, eu estou no 3º filho e eu achei que eu ia morrer, gente. Mas é uma força inabalável que eu sei que é o céu que manda para mim.
Porque a minha força não depende do homem nem do hormônio que está na minha vida, não. A minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez com uma palavra. Então quando a dor vem, quando o desânimo vem, eu falo, sai daqui. Eu não tenho tempo para ficar doente. Eu não tenho tempo para ficar em casa. Eu nem gosto de ficar em casa. Eu fico porque tem um tempo que tem que calar. Mas é isso. A força vem do que você fala. Quantas vezes vem o cansaço e você diz, nossa, eu estou cansada. Aí você fala o dia inteiro, nossa, vou fazer isso, não, estou cansada. Não, vou fazer, não, estou cansada. Nossa, já fiz tanta coisa, estou cansada. Fez o quê? Ficou o dia inteiro no telefone, cansou de ficar no telefone às vezes. Porque o telefone cansa a gente. Responder, né? Quem trabalha aí com computador, internet, cansa a gente. Estressa a gente. Quantas vezes você fala, estou cansada, estou cansada. Só que eu vou te falar uma coisa. Para você que é mulher de Deus. Só para você que é mulher de Deus. Quando você começa a declarar que você está cansado, o que vai vir? Quando você fala que está com dor, o que vai vir? Quando você fala que está doente, o que vai vir? Quando você fala que tem uma doença interminável, o que vai vir? Porque a tua boca é profética. O que você fala contra você é maior do que o outro que está falando de você. As consequências de você falar de você são maiores de qualquer seta, de qualquer macumba. Porque você, na autoridade que você tem no mundo espiritual, está declarando algo sobre a tua vida que você não quer. Então, quando você vier com esse tempo de cansaço, por que às vezes a gente vai ficando morna? Por conta disso. Estou cansada hoje. Não, estou cansada, vou ler amanhã. Não, amanhã eu vejo, amanhã eu organizo. Aí eu estou muito cansada. E começa. O cansaço vem, gente, de uma maneira que você não dá conta de levantar da cama nem para orar. Agora, quando você está cansada, você sabe que você está cansada. Mas você fala, eu vou viver o extraordinário. Eu vou me levantar. Porque cansaço, eu te dou uma ordem, saia da minha vida. Senhor, porque o Senhor renova as minhas forças. Renova na minha vida, renova na minha casa, renova no meu casamento. Quando você começa a declarar sobre você a vida, não há cansaço que vai te parar. Então por que muitas vezes nós cansamos e nós ficamos com essa vida, trazendo essa consequência dessa mornidão? Porque a indisposição de pagar o preço nos leva a ser mornos. Indisposição traz mornidão. Quando você vê algumas coisas na tua casa esmorecendo, às vezes um filho que está rebelde, às vezes um esposo que não está firme, agitado, nervoso. Às vezes quando as coisas financeiras não vão bem, o que acontece com muitas mulheres? Você está lá toda alegre, sorrindo assim pro dia. Oi. Não, você fica triste. Você fica cansada. Você fica pensando em como você vai ajudar teu marido a resolver. Como você vai ajudar o teu filho a sair daquilo. É ou não é? Esse cansaço mental vai te deixando cansado. Vai te trazendo para uma região de morro. Ficando morna, ficando apagada, ficando triste, ficando angustiada. Mas eu vou falar um negócio para você. Eu estou aqui como profeta do Senhor. Levanta a tua mão. Para dizer que independente da circunstância, você vai se despertar na tua casa. Você vai despertar no teu casamento. Você vai despertar na tua vida profissional. E vai falar, Satanás, aqui não. Aqui a enfermidade não entra. Aqui o meu marido é transformado. Aqui os meus filhos são restaurados. Coloca a mão na cama do teu filho e fala, aqui o território é do Senhor. Não é de Satanás não. Não é desse vício nesse videogame. Não é nesse vício nesse jogo não. Ele é um filho que está debaixo da minha cobertura. E eu confesso sobre ele. Ele vai ser crente. Ele vai ser vindo. Ele não vai desviar do caminho. O Senhor vai cercar ele para a direita, pela esquerda. O Senhor vai cercar do homem mau, do caluniador. Você vai se despertar. Como aquecer? Orando. Como aquecer novamente? Clamando.
Quando aquecer, quando a dificuldade vier e você se posicionar. Você às vezes não vai ter força para clamar. Ajoelha e chora. Chora diante daquele que te vê. Não é diante das pessoas. É diante do Pai que está vendo tudo. E que vai colher as tuas lágrimas. E vai transformar em frases. É isso que é a palavra. É isso que é a palavra de fé. Eu chego, gente, todos os dias. Eu estou cansada. Eu não falo. Quantas vezes eu estava cansada, eu estava aqui com a barriga do tamanho do mundo, eu estava aqui na igreja. Quantas vezes eu subi e adorei ao Senhor com dor. Quantas vezes eu fiquei gemendo no banco, mas eu estava aqui. Porque eu entendo isso que é poderoso no mundo espiritual. Eu entendo que o meu posicionamento vai mudando muita coisa. Eu entendo que eu abri mão de sentir muita coisa para viver o reino. Eu entendi o meu propósito. Quando as meninas fizeram vocês entender qual é o teu chamado, é isso. Quando você diz sim para o Senhor, preste muito bem atenção. Você diz sim para o reino. Você esquece das suas coisas. O resto Ele vai acrescentando. Você pode sonhar, o Senhor vai te dar. Você pode prosperar. Você pode viver coisas extraordinárias. Mas o sim primeiro é do Senhor. Então eu vinha por obediência, por honra, por entender que é um chamado. E desde quando eu falei sim para Deus, eu confiei de entregar tudo para Ele. Aí qual é o processo? O processo é que pós-parto, o momento mais difícil, é a hora que eu tenho mais força para lidar. Mais força para agir, mais cabeça para pensar. Gente, na minha segunda gestação, eu fiquei tão assim abalada que eu tive que tomar um remedinho para dar uma acalmada. Essa, gente, e nem chá eu precisei. Então, por quê? Porque eu concentrei. Todas as vezes que vinha a palavra, a seta na minha mente. Você está cansada? Fica, descansa. Eu falava, não. Eu vou enfrentar isso. E o Senhor vai me guardar. E o Senhor vai agir na minha casa. E o Senhor vai fazer quando eu não posso. Porque eu escolhi servir a Ele. Então, o passo para resolver algumas coisas é você buscar diariamente. Busque diariamente. A igreja de Laodiceia precisava buscar o Senhor de verdade. Eles precisavam de um encontro. Agora, que igreja é essa que Jesus tem que ficar batendo na porta do lado de fora? A palavra está dizendo: eis que estou à porta e bato. É sobre a igreja. Que igreja é essa? Que o Senhor não está? Que igreja é essa que tem movimento, que tem barulho, que tem conferência, que o Jesus está batendo lá na porta, ó. Me deixa entrar. Me deixa entrar para cear com você. Então, não estou falando que a igreja não estava salva. Eles estavam salvos, tá? Existe uma diferença, eu não vou entrar nisso agora. Mas as pessoas estavam salvas. A questão é, estavam salvas, não estavam servindo a Deus. E não queriam o mais importante, que era cear com Ele. Porque quando Jesus está batendo na porta, Ele não está pedindo só para entrar. Porque em muitas vidas Ele já entrou. Ele só está pedindo para você ceiar com Ele. Para você ter um tempo com Ele. Para você dedicar um tempo de oração. Para você ter uma busca diária. Para que você não fique morna. Para que você se sinta ativada. Para que você mude o ambiente. Para que você comece a reagir na tua casa. A tua casa precisa te conhecer como uma guerreira. Os teus filhos precisam te conhecer como ativada. O teu marido precisa te reconhecer no momento de fraqueza que você está de pé. Que você não vai ficar arrastada naquela dor, não. Que você vai. Que você vai enfrentar. Que você vai orar. Que você vai clamar. A cultura do reino é diferente. Ela não pode ser negligenciada. Acordar desse sono é uma decisão. Não posso fazer isso por você. Hoje, o Senhor vai liberar sobre você uma unção diferenciada. Porque Ele já disse, Ele é o ouro refinado. O ouro é a presença dEle. Vocês vão ver esses sinais, essas maravilhas nas suas mãos, nas suas coisas. O ouro significa a unção, a presença. Isso vai ser derramado, já está sendo derramado em vocês. Já está sendo derramado. Agora, sair desse processo de sono da negligência é você e é uma decisão. O que é dormir? Dormir
vendo as coisas morrerem e está lá descansando. Vê os teus filhos assistindo coisas que você nem sabe o que estão vendo. Vê o seu marido trancado num quarto ou num banheiro e você nem está nem aí. Não está preocupada para entender o que está acontecendo. Isso é um sono da negligência. É você deixar o outro fazer e não fazer você. É deixar a escola corrigir o teu filho. Não, vai para a escola para quê? Tem que ter tanto professor, por que eles não educam lá? Não tem como transferir a responsabilidade. A responsabilidade de criar, de amar é sua, Deus te deu. Quantas vezes você pediu para Deus te dar um filho e agora você não quer orar? Agora você não quer pôr ele na casa do Senhor? Agora você deixa para lá? Não. Eu vou te dar alguns exemplos para a gente finalizar. A Bíblia vai trazer mulheres como Raquel. Raquel foi uma mulher aquecida. Por quê? Porque quando ela precisava, ela falava assim: Senhor, dai-me um filho, senão eu morro. É orando, é clamando, se aquecendo. Ana decidiu também orar todos os dias, mesmo passando por muitas humilhações, por vários anos. Penina ficava provocando ela, mas ela tinha alguém para clamar. Ela ia todos os anos fazer a oferta, clamar ao Senhor, até o dia que o Senhor escolheu ela para transformar a vida dela. Até o dia que Deus decidiu: é hoje o fim do teu sofrimento. Mas a Bíblia fala que ela nunca deixou de ir para a igreja, para o templo, fazer a oração, levar as ofertas. Mulheres como Débora, que escolheram batalhas para guerrear, não precisava entrar, mas entraram e ganharam. Mulheres como Abigail, que aplacaram a fúria do rei com a sua oferta, com a honra. Pegou os cereais da tua casa, levou em oferta ao rei, porque o marido desonrava o rei. Olha a diferença, o marido está desonrando o rei, mas ela fala: a minha casa não vai sofrer essa condenação não. Eu me disponho a servir o rei em favor da minha casa. E a recompensa veio. Mulheres como Ruth, que no momento de dor não abandonou, não deixou de acreditar, caminhou junto com Noemi. Mulheres como a Sunamita, que depois que o marido morreu, não desistiu de correr atrás de um profeta para ter um milagre. São mulheres como Joana e Susana, que investiram na caminhada de Jesus, que largaram tudo, venderam, semearam na caminhada de Jesus, andaram com Ele, investindo, crendo. Eram mulheres ricas, mulheres que tinham tudo, mas decidiram honrar o rei. E eu queria que você levantasse nesse momento. Eu trouxe alguns exemplos só de mulheres que mudaram a história através desse despertar. Quem despertou essas mulheres foi Deus. Quem desperta você é Deus. Quem nos desperta todos os dias é Deus. Por mais que nós possamos ver algumas igrejas entrando como a igreja de Laodiceia, toda contaminada, servindo por barulho, mas estão fora da presença. Eu prefiro, gente, ter pouca gente, pouco barulho, mas ter presença. Eu prefiro ter pouca gente servindo, mas ter presença. Eu prefiro a presença. E se você é essa mulher que jamais quer ficar nessa situação de mornidão, eu não estou falando que você está, viu? Eu estou falando que essa situação, ela acontece. E ela é a estratégia do inimigo todos os dias para vocês, para mim, para as igrejas. É a estratégia do inimigo. E eu estou adiantando você que isso acontece. Porque o profeta, ele vem para adiantar as coisas. A palavra vem para nos alertar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos amar. Vocês são amadas, são escolhidas pelo Senhor, mas chegou um tempo que o Senhor separou vocês para despertar. Porque o evangelho que o Senhor tem com vocês, primeiro começa na sua casa, como foi ministrado. Depois começa no teu trabalho, onde você vai lembrar de falar da palavra do Senhor. Mas você precisa se despertar. Então o terceiro passo que eu te dou para uma direção: levante uma agenda de oração.
Crie uma causa de oração. Está tudo bem com você? Ora por alguém. Ore para um filho, ore para uma irmã, ore para os teus líderes. Quantas coisas eles passam calados sem falar nada. Você precisa ser intensa, cheia da presença. Chega na igreja, gente, fazendo a diferença. Chega alegre. Chega nos lares alegre. Chega declarando a vitória. Já chega falando, vai ser uma bênção, irmão. Esse culto vai ser poderoso. Eu creio, já existe, vai acontecer. Eu declaro que vai ser poderoso. Não chega assim não. Nossa, só tem essa gente, ó. Nossa, mas tem pouca gente, hein? Para de ser destruidor de atmosfera. Seja a boca do Senhor para falar, não importa. A minha cadeira aqui está do lado, usa a tua boca. Senhor, em nome de Jesus, daqui a pouco o Senhor vai incomodar alguém que precisa ouvir a tua palavra e vai sentar nesse lugar aqui. Eu declaro que a pessoa que chegar aqui vai ser salva, vai ser transformada, vai ser enviada. Começa a declarar, começa a ser intensa, começa a desejar a presença, começa a sentir essa espiritualidade. Comece a fazer isso em casa. Meus filhos falam assim, o Tito chega para mim, mãe, quando o Bento sair da tua barriga, em nome de Jesus, você vai ficar magrinha. Eu, em nome de Jesus, eu vou emagrecer, meu filho. Porque vê eu falando, em nome de Jesus isso vai acontecer, seus filhos precisam ser referência. Hoje ele estava falando lá, o sangue é a ceia do Senhor. Senhor, o vinho é o sangue. Então, assim, tudo que eles escutam no ambiente, eles transferem. Então, se você não põe um louvor bem alto na tua casa, o inimigo vai usar um videogame para passar uma música mundana. Vai passar uma propaganda de televisão com música mundana na tua casa. Bota um louvor lá, começa a clamar, ora na tua casa. Fala que não. Meu filho dorme com reteté. O Bento dorme com música alta. Ele vem para a igreja, ele dorme. Escuta o dia inteiro. O dia inteiro assim, do tempo que ele está comigo, né? Mas você precisa levantar a fúria do inimigo mesmo. Com a certeza de que ele é um derrotado. Você não pode ter medo de demônio, não. Não pode ter medo de macumba, não. Não precisa ter medo de palavra contrária, não. De oração contrária. Você não precisa ter medo. Você precisa emplacar essa fúria do inimigo. Falando, eu sei quem eu sou no mundo espiritual. E a autoridade que foi me dada. E a autoridade do nome de Jesus. Você vai ter que sair, Satanás. Vai ter que sair da minha casa. Vai sair do meu trabalho. Vai sair dessa mulher que está me implicando. Vai sair do trânsito. Vai saindo do casamento. Vai saindo dos filhos. Vai saindo dos ambientes. Porque onde eu pisar, você vai ter que sair. Onde eu pôr o pé, cai fora. Porque onde tem a presença, a unção do Senhor, o inimigo não pode suportar. Ele vai sair. Mas você precisa se despertar. Você precisa despertar. Erga a tua mão que eu vou profetizar. Em nome de Jesus, você vai ter a resposta de Deus para a tua crise. Você vai ter a resposta de Deus para os problemas. Você vai ter o discernimento de Deus para agir em situações de crise. Você vai ter a estratégia com governar as tuas emoções. Quando a tristeza bater, você vai se alegrar e falar, não, a tristeza aqui mais. Eu já me alegro com a vitória. Eu já me alegro com isso que o Senhor fez, com as portas que o Senhor abriu. Eu já saio, Senhor, vestida assim, porque assim eu vou fazer. Eu já saio com a minha pasta de emprego. Eu já saio com o meu vestido de noiva. Eu já saio grávida. É assim que você fala, eu trago a existência. Quando o Senhor falou para mim que eu ia ter filhos, eu criei desde lá atrás. Quando os exames diziam que eu não poderia criar, eu falava, eu não acredito. Eu acredito naquele Deus que falou que eu ia ter 3 filhos. Há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás, antes de qualquer diagnóstico, eu tinha uma palavra. Você vai ter 3 filhos. Então, quando alguém falava coisa contrária, eu falava, traz a existência. Traga a existência no meu ventre, Pai, aquilo que o Senhor falou lá atrás.
Então eu profetizo que com essa mesma fé, com essa mesma autoridade, você vai abrir a tua boca e vai trazer à existência aquilo que o Senhor já prometeu para você. Eu não sei se é um casamento, eu não sei se são filhos, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma formação, eu não sei se é uma paz no lar que você está, eu não sei, mas você sabe. E hoje eu libero sobre a tua vida a existência desse milagre. Desperta, desperta com autoridade, desperta, Rema Cantarabaxê. Libera a tua fala agora, libera a tua fala para você liberar sobre a tua vida. Desperte, desperte a oração. Começa a agir. Há um movimento do Senhor agora. Cadê as meninas da intercessão? Começa a orar. O Senhor vai começar a derramar aqui. O Senhor vai começar a visitar aí. Fecha os teus olhos e começa a clamar. Não fique preocupada, não distraia. O Senhor está levantando você como uma mulher guerreira. Está te despertando, está derramando uma unção. Começa a despertar, começa a despertar. Pra Cantarabaxê, Rimanai Cantarabaxô, Rera Cantarabaxê, Aramanabalabachô, Ricantarabaxô, Recantarabaxê. Essas mulheres decidiram guerrear, essas mulheres decidiram vencer, essas mulheres decidiram mudar de vida, de estratégia. Arama
pra frente. Cerque aqui, ó. Eu já posso ver. Não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor já abriu, tá derramando. Libera o medo agora. Libera a vergonha agora. Sobre esse vale, eu já posso ver. Começa a clamar que o Senhor vai derramar. O Senhor vai derramar sobre a tua vida. Algo novo começou. Uma nova estação chegou. Ouço barulho. O Senhor vai levar você em autoridade, com autoridade, no seu trabalho, na sua casa. Se você precisa dessa experiência com o Senhor agora, se você precisa se despertar, despertar como a mulher que você é, guerreira, ousada, para calar o inferno, você vai começar agora a orar pela tua casa, pelo ambiente que você quer que seja restaurado. Eu preciso que você ore, sabe por quê? Porque o Senhor está te despertando. Não é a minha oração. A minha oração eu estou declarando sobre você. Mas o que você ora tem poder. O que você declara tem poder. E é essa unção que o Senhor está entregando para você não depender que outro ore, mas que você ore direto ao Pai. Você é boca profética. Você é mulher do Senhor, escolhida. Ora mais. Começa, Senhor. Começa a derramar. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Ouço barulho. Dizendo profetiza sobre esse vale. Eu já posso ver. Dizendo profetiza